Eu sei que você está aí, rolando a tela, talvez tarde da noite. As luzes da casa apagadas, só a luz do celular no seu rosto. E eu sei o que você está sentindo. Aquela sensação incômoda, um sussurro persistente no fundo da mente, mesmo quando parece que você tem tudo o que sempre quis. Uma inquietude que não te abandona. É uma dor sem nome, não é? Uma vergonha silenciosa que parece te seguir, não importa o quão longe você corra, o quão alto você suba. Eu já estive exatamente nesse lugar. Mais do que você pode imaginar. Passei a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de um reconhecimento, de uma validação, de um lugar que eu achava que me preencheria, que me faria sentir digno. Mas esse lugar nunca existiu, nunca foi real. E eu só percebi isso depois de décadas de busca incessante, de sacrifícios que hoje me parecem vazios. Eu quero te contar o que eu entendi. O que a vida me ensinou. E quero te contar agora, antes que seja tarde demais para você também. Antes que você gaste os seus melhores anos construindo uma prisão de ouro, achando que é um castelo. Permita-se ouvir. Não é uma palestra, é uma conversa. De um homem que já sentiu o que você sente, para outro. Meu nome é William, tenho 77 anos. Não sou nenhum guru de autoajuda, nem tenho diplomas pendurados na parede para te impressionar com teorias complicadas. Eu sou, antes de tudo, um sobrevivente. Um homem que viveu o suficiente para ver o sol nascer e se pôr milhares de vezes, para testemunhar o ciclo das estações, e para entender que muita coisa que nos contaram sobre sucesso, sobre ser um homem de verdade, sobre o que nos faria felizes de verdade, era uma história bem contada, mas que escondia uma armadilha. Passei décadas da minha vida tentando provar meu valor. Tentando preencher um buraco que, no fim das contas, eu mesmo estava cavando com cada nova conquista. Cada degrau que eu subia, cada meta que eu alcançava, parecia me afastar mais daquela sensação de paz que eu tanto buscava. Era uma corrida sem linha de chegada, um poço sem fundo. E só agora, com os cabelos brancos, as mãos marcadas pelo trabalho de uma vida e a pele que já viu muitos invernos, eu consigo olhar para trás e ver a verdade nua e crua. Não é uma verdade fácil de encarar, mas é libertadora. E é essa verdade que eu quero compartilhar com você. A verdade sobre o vazio, sobre a busca, e sobre o que realmente importa. Nós todos fazemos isso, não é? Desde muito cedo, aprendemos a vestir uma armadura. Uma armadura de força, de invulnerabilidade. A esconder o que dói, a disfarçar a vergonha que sentimos por não sermos bons o suficiente. A gente escuta, desde menino, que precisa ser forte, que tem que conquistar, que o valor de um homem está no que ele acumula, no que ele mostra para o mundo. Nas cifras na conta, nos carros na garagem, no tamanho da casa, na influência que ele exerce. E a gente acredita nisso. Corre, trabalha até a exaustão, muitas vezes sacrificando o que realmente importa, a família, a saúde, a própria paz. Consegue promoções, alcança metas ambiciosas, compra carros caros, casas enormes, tenta construir a família perfeita que a sociedade espera. Por fora, tudo parece impecável. O retrato do homem de sucesso. Mas por dentro. Mas, no fundo, lá no fundo do peito, tem sempre aquela voz. A voz que diz que não é o suficiente. Que o vazio ainda está lá, te esperando no silêncio da noite, quando as distrações acabam e você se encontra sozinho com seus próprios pensamentos. E a gente sente uma culpa estranha, por não estar satisfeito com tudo que a gente tem, com tudo que a gente conquistou. É como se houvesse algo fundamentalmente errado com a gente, por não sentir a alegria esperada. Eu me lembro do meu pai. Um homem de poucas palavras, um homem de trabalho duro, mas de expectativas gigantescas. Ele nunca me abraçou muito. Nunca me disse, eu te amo, de verdade, daquele jeito que a gente sente no coração. A aprovação dele era um prêmio que eu perseguia, mas que nunca vinha, não importa o que eu fizesse. Era como tentar segurar água com as mãos abertas. Tirei 10 na prova de matemática, todo orgulhoso. Ele olhava para o boletim e perguntava, e a de português, como foi? Tinha que ter tirado 10 em todas. Ganhei o campeonato de futebol da escola, a medalha brilhando no meu peito. Ele comentava, podia ter sido mais rápido naquele lance decisivos, hein? Nunca era o suficiente, nunca. Lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos. Construí um forte de cobertores na sala, com almofadas e tudo. Era meu castelo, meu refúgio.
Chamei ele todo orgulhoso, com os olhos brilhando. Ele olhou para aquela construção infantil, balançou a cabeça e disse, com a voz séria: "Isso não vai durar. Você devia estar estudando. Perda de tempo." Aquela frase, aquele olhar de desaprovação, ficou gravado em mim como uma cicatriz invisível. Foi ali que aprendi que o amor era condicional, que eu precisava ser perfeito, excepcional, para merecer atenção, para ser visto. Que a minha existência, por si só, não bastava. E essa vergonha de não ser o suficiente, de ter que sempre provar algo, se tornou o motor invisível de toda a minha vida. Eu queria provar para ele, para o mundo, e principalmente para mim, que eu valia a pena. Que eu era digno. E eu provei. Ah, como eu provei! Mergulhei de cabeça no trabalho, nas ambições. Fui o primeiro a chegar e o último a sair. Engoli sapos, sacrifiquei fins de semana, perdi momentos importantes da família. Aos 45 anos, eu tinha tudo que um homem, de sucesso, podia querer. Minha própria empresa, um escritório na cobertura com uma vista espetacular da cidade, carros importados na garagem, uma casa enorme em um bairro nobre. Tinha o respeito dos meus pares, o dinheiro que eu sempre imaginei que traria a tão sonhada paz. Lembro de uma noite, eu estava sozinho no meu escritório. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, como promessas distantes. Tinha acabado de fechar o maior negócio da minha vida, um contrato que me garantiria segurança financeira para várias gerações. Deveria ser um momento de triunfo, de comemoração, de alegrias sem limites. Mas tudo que eu senti foi um vazio gelado, uma exaustão profunda. Uma pergunta silenciosa e assustadora ecoava na minha cabeça: é só isso? Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta do mundo, e lá no topo, não tivesse absolutamente nada. Nenhuma bandeira para fincar, ninguém para compartilhar a vitória. Nenhuma alegria verdadeira, apenas o eco daquela velha voz do meu pai, me dizendo que ainda não era o suficiente. Que eu precisava de mais. Que eu precisava ser melhor. E a vergonha de não sentir o que eu devia sentir, de não estar feliz com tudo que eu tinha, era esmagadora. Eu era um homem bem-sucedido aos olhos do mundo, mas um estranho para mim mesmo, perdido em um mar de conquistas vazias. Esse padrão de busca incessante e de vergonha de não ser o suficiente não ficou restrito ao trabalho. Ele se infiltrou em cada canto da minha vida, especialmente nos meus relacionamentos mais importantes. No meu casamento, eu era um provedor exemplar, mas um estranho para minha própria esposa. Dava de tudo materialmente, uma casa linda, viagens, segurança. Mas não conseguia dar presença, afeto genuíno, escuta ativa. Minha ex-mulher costumava dizer, com os olhos mareados, que eu estava sempre lá fisicamente, mas nunca com ela, nunca verdadeiramente presente. Com meus filhos, a mesma coisa. Eu os amava, claro, com todas as minhas forças, mas meu jeito de amar era o que eu aprendi: exigência, cobrança, a busca incessante pela melhor versão deles. Eu os pressionava para serem os melhores na escola, nos esportes, em tudo. Porque eu achava que assim eles seriam felizes, teriam sucesso, e eu, finalmente, seria um pai, bom o suficiente, um pai que fez tudo certo. Eu não os ensinei a se amar e aceitar, mas a buscar a aprovação externa, assim como eu fiz a vida inteira. E a dor de ver o distanciamento deles, a raiva contida nos olhos dos meus filhos quando eu os cobrava demais, quando eu não os deixava ser quem eles eram de verdade, essa dor é algo que me persegue até hoje. Eu repeti o ciclo, sem saber, sem querer. Reproduzi os padrões que tanto me machucaram, porque era tudo o que eu conhecia. E a culpa? A culpa por ter feito isso, por ter falhado em estar presente, por ter passado adiante essa busca vazia, essa culpa é um fardo pesado que eu carrego. Eu tive amigos que seguiram caminhos muito parecidos com o meu. O José, por exemplo. Um homem brilhante, com uma carreira invejável. Ele ainda está correndo. Trocou de carro 3 vezes no último ano, sempre o modelo mais novo, o mais potente. Viaja para lugares caros, posta fotos sorrindo em paisagens paradisíacas, mas o olhar dele, quando a gente se encontra para um café, ainda tem aquela ansiedade, aquela pressa por algo mais. Ele não consegue ficar em silêncio. Está sempre planejando o próximo grande passo, a próxima conquista, a próxima coisa para preencher o tempo e a mente. Já o Pedro, um velho amigo de infância, ele parou. Um dia, há uns 10 anos, ele me ligou e disse que tinha vendido a empresa dele,
que ia passar mais tempo com a esposa e os netos. No começo, eu achei que ele estava maluco. Como assim, Pedro? Abrir mão de tudo isso? Eu não conseguia entender. Para mim, parar era sinônimo de fracasso, de desistência. Era a vergonha de não ser suficiente. Mas quando o encontrei na casa dele, brincando com os netos, com uma simplicidade e uma paz que eu nunca tinha visto, a diferença era palpável. Ele não tinha mais a necessidade de provar nada para ninguém. Ele simplesmente era. Estava presente, contente com o agora. E foi vendo o Pedro, vendo a leveza dele, que eu comecei a me questionar de verdade. O que eu estou perdendo, afinal? O que estou sacrificando em nome de uma corrida que não tem fim? A gente confunde liberdade com ter muitas opções. Confunde suficiência com ter muito. Confunde presença com estar em todos os lugares. Mas a verdadeira liberdade, eu entendi, é não precisar de nada disso para se sentir completo, para sentir que você é o suficiente. É a liberdade de ser quem você é, sem máscaras, sem a constante busca por aprovação de um pai que talvez nunca a daria, ou de uma sociedade que sempre pedirá mais. É a liberdade de simplesmente existir. A suficiência não é um ponto de chegada externo, não é uma meta a ser alcançada no trabalho ou nas finanças. É um estado interno. É aquela voz suave e calma que, finalmente, diz: eu sou suficiente, exatamente como sou, agora, neste momento, com todas as minhas imperfeições e minhas dores. É a permissão para ser humano. É a presença. Estar presente com você mesmo, com seus sentimentos, com as pessoas que você ama, sem a mente sempre pulando para a próxima conquista, a próxima prova de valor. É o silêncio que, antes, te assustava e te lembrava do vazio, se tornando seu melhor amigo. É encontrar paz no simples ato de respirar, de sentir o vento no rosto, de observar uma folha caindo. A verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas na leveza de não precisar acumular para se sentir digno. É a redescoberta de quem você é, de quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de deveria ser. A solução externa nunca funcionou, e nunca vai funcionar, porque ela não pode preencher um buraco que foi criado por uma ausência interna. Aquele vazio que você sente, aquela vergonha, aquela sensação de invisibilidade, não vieram da falta de um carro novo ou de uma promoção. Não vieram da falta de mais dinheiro ou de mais poder. Vieram de uma carência antiga, de uma necessidade fundamental de ser visto, de ser amado incondicionalmente, de ser aceito por quem você é, que, talvez, não foi atendida lá atrás, quando você era apenas um menino. E o medo de parar de correr, de parar de provar, é o que te prende nessa gaiola invisível. O medo de que, se você parar, se você se permitir sentir, vai descobrir que não há nada lá. O medo de ser, finalmente, quem você achou que era. Insuficiente, indigno, um fracasso. É o medo da verdade. O medo de encarar o menino ferido que vive dentro de você, que ainda busca a aprovação que nunca veio. Esse medo é o guardião da sua prisão. Mas eu te digo, com a sabedoria de 77 anos, com as cicatrizes de uma vida inteira de busca, esse medo é a última barreira. Ele é um monstro de papel. Do outro lado, está você. O você verdadeiro, completo, inteiro, esperando para ser redescoberto. Esperando para ser aceito por você mesmo. É um despertar tardio, sim, mas nunca é tarde demais para encontrar o caminho de volta para casa, para dentro de si. Então, meu amigo, eu quero te dar uma permissão. A permissão para parar. A permissão para olhar para dentro, para aquele lugar que você tem evitado por tanto tempo. A permissão para sentir a dor, a vergonha, o vazio, a raiva contida, sem julgamento. Para reconhecer a história que te trouxe até aqui, a história que seu pai, talvez sem querer, escreveu em você. E, a partir daí, para começar a reescrever o seu próprio final. Um final que não é sobre conquistas, mas sobre paz e presença. Você não precisa de mais um objetivo externo para se sentir digno. Você precisa de um encontro consigo mesmo. Um reencontro. Comece pequeno. Um momento de silêncio, apenas você e seus pensamentos. Um olhar para o seu filho ou sua filha sem a pressão de uma expectativa, mas com amor puro. Um abraço na sua esposa, ou em alguém que você ama, sem a mente divagando para o trabalho ou para as próximas contas. Sinta. Esteja presente. É o primeiro passo para preencher o vazio com a sua própria suficiência. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso?
Alguém que talvez esteja sentindo o mesmo vazio, a mesma vergonha, a mesma dor sem nome que você, e que eu senti por tanto tempo. Alguém que está correndo de si mesmo, sem saber para onde. Compartilhe este vídeo com ele. Não por mim, não por inscritos, mas por ele. Porque a gente não nasceu para viver uma vida inteira correndo de si mesmo. A gente nasceu para ser suficiente, para ser livre, para ser amado, e para amar de verdade.